Fala aí, aqui é o Alexandre Nunes, responde aí. Vamos bater um papo sobre problemas de alto valor. Vamos lá? Então, segue o jogo. Problemas de alto valor. Bem, olha para essa EDO aqui. Qual que é a diferença dessa EDO para as EDOs que a gente está acostumado a resolver? Bem, a diferença é justamente esse lambda. Lambda é um número qualquer, mas dependendo do sinal e do valor de lambda, a nossa solução vai mudar, ou a gente pode nem ter uma solução não trivial, ok? Então, esse é um problema de alto valor, e nesse tipo de problema a gente está interessado em responder essas duas perguntas. Para quais valores de lambda a EDO tem solução, e quais são essas soluções associadas aos valores de lambda, ok? Então, nesse vídeo a gente vai responder essas duas perguntas, e para respondê-las a gente vai começar resolvendo esse problema aqui. Pô, mas como que a gente pode resolver esse problema? A gente começa da mesma forma que a gente faz em qualquer outro problema envolvendo EDO de segunda ordem. A gente encontra a equação característica. Então, o primeiro passo é encontrar a equação característica. No nosso caso, olha só, a gente tem a segunda derivada aqui de y, então vai gerar o r ao quadrado. A gente tem o lambda multiplicando o y, então vai gerar o lambda solto aqui na equação característica. Então, a nossa equação característica é r ao quadrado mais lambda igual a zero. Isolando o nosso r, a gente vai ficar que o r é igual a mais ou menos raiz de menos lambda. E a gente vai igualar isso aqui a mais ou menos delta. Por que que nós igualamos a mais ou menos delta? Bem, olha só. Nem sempre a nossa EDO vai ser essa aqui. A gente pode ter uma EDO que varia a condição aqui para o nosso lambda. A gente pode ter 4 mais lambda, a gente pode ter 5 mais lambda, a gente pode ter qualquer outra constante envolvendo essa EDO aí. Então, olha só, nem sempre quando a gente tirar a equação característica vai ficar com menos lambda aqui. Então a gente iguala tudo que estiver dentro da raiz a um delta. Por quê? Porque aí a gente vai seguir um padrãozinho bem definido. Que vai ser qual? A gente vai testar a solução para cada sinal aqui de delta, para cada condição de delta. Para o delta menor que zero, para o delta igual a zero, para o delta maior do que zero. Show? Então, vamos testar para cada caso. Começamos aqui com o caso justamente em que o nosso delta é maior do que zero. Então, passo 2, testar para o delta maior do que zero. Temos aqui a nossa equação característica, e quando o delta é maior do que zero, a gente tem a raiz de um número positivo. A raiz de um número positivo vai gerar para a gente que o R vai ter a solução na forma de exponenciais, porque nós teremos raízes reais distintas aqui na solução da equação característica. Beleza? Então, olha só, a nossa solução vai ser dessa forma aqui. Né? Considerando a solução original, em que a gente tem um alfa aqui real e nenhuma parte imaginária, a parte imaginária é nula, a nossa solução vai ser essa daqui. Olha só, com constantes multiplicando exponenciais. Legal? Beleza. Comparando com o que a gente tem aqui, a gente encontra que justamente o nosso alfa é raiz de menos lambda. Show? Então, olha só, a nossa solução vai ser essa daqui. Só substituindo o alfa pelo raiz de menos lambda. Legal? Só que precisamos determinar essas constantes. E para determinar essas constantes, nós aplicamos as condições iniciais do problema. Começamos com y igual a zero. Y igual a zero é igual a zero. Quando y é igual a zero, isso tudo que está aqui na exponencial vai dar zero. Então a gente vai ter C1 vezes E elevado a zero mais C2 vezes E elevado a zero. E elevado a zero é 1, então C1 mais C2 igual a zero, que leva a C2 igual a menos C1. Legal? Beleza. Então, já considerando isso e substituindo na outra condição, a gente tem que o y de π vai ser C1 é elevado a raiz de menos lambda π, menos C1 é elevado a menos raiz de menos lambda π. Ok? Conseguimos colocar o C1 em evidência e temos essa expressão aqui. O que a gente tem aqui, olha só, é a diferença de exponenciais diferentes. Então, olha só, a gente tem uma exponencial aqui que não tem sinal de menos com uma exponencial que tem o sinal de menos. A exponencial, a diferença de exponenciais diferentes nunca é nula. Ou seja, isso aqui que está entre parênteses não pode dar zero. Isso significa que C1 é igual a zero. Se C1 é igual a zero e C2 é igual a menos C1, então C2 também vale zero. Ou seja, a gente não tem nada além
da solução trivial nesse nosso caso aqui. Legal? Então, toda vez que delta for maior do que zero, a gente vai ter aqui a situação com o nosso lambda menor do que zero, que não vai trazer para a gente nenhuma solução, a não ser a trivial. Beleza? Agora a gente vai testar o caso em que o delta ele é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a gente vai ter a solução na forma de uma reta, ok? E novamente nós vamos testar as condições. Então, olha só, para y de zero, C1 mais C2 vezes zero igual a zero, logo C1 igual a zero. Já considerando C1 igual a zero, a gente testa a segunda condição, C2π igual a zero, π é diferente de zero, então C2 igual a zero. Novamente, nós temos aqui apenas a solução trivial. Então, para caso delta igual a zero e também lambda igual a zero, a gente não vai ter solução a não ser a solução trivial. Passo seguinte, testar para lambda menor do que zero. Quando lambda é menor do que zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa equação característica aqui associada. Beleza? Então, olha só. A gente vai ter, como lambda é menor, como delta é menor do que zero, a gente vai ter a raiz de um número negativo. A raiz de um número negativo vai gerar raiz complexa, ok? Comparando com a forma geral, o que a gente vai ter no caso de raiz complexa? Olha só, quando tanto alfa, que é a parte real, quanto beta, a parte imaginária, são diferentes de zero, a gente tem essa solução aqui de maneira geral. Comparando com o nosso caso, a gente vê que o alfa é zero, né? Então esse vai dar e elevado a zero, que é 1, e a nossa solução aqui vai ser com cossenos e senos. E o beta vai ser justamente o quê? O beta vai ser o raiz de lambda. Repara que o sinal de lambda mudou, não tem mais o menos lambda aqui. Foi porque a gente tirou o i de dentro da raiz. Show? Então, substituindo a nossa expressão da solução vai ser essa daqui. Legal? Beleza? Vamos agora analisar as condições do nosso problema. Então, vamos aplicar aqui as condições. Aqui a condição com y igual a zero. Vai aparecer aqui C1 cosseno de zero mais C2 seno de zero. Essa parte aqui vai dar zero. Cosseno de zero é 1, então C1 igual a zero. Sabendo disso, aplicando a segunda condição, C2 seno de π raiz de lambda igual a zero. A gente pode ir no embalo e querer colocar isso aqui como sendo igual a zero, ou seja, C2 igual a zero novamente. Mas não é isso, a gente tem que olhar com calma. Por quê? Porque é interessante que o seno dê zero pra gente, né? Essa parte aqui faz com que o seno dê zero. Para quê? Para que a gente não tenha uma solução trivial novamente. Então, o que acontece aqui nesse seno para que a nossa expressão dê zero? A gente precisa que o que está aqui dentro do seno, ou seja, o π raiz de lambda, seja na forma nπ, ok? Por quê? Porque se ele for nessa forma, aí a gente vai garantir que a gente vai ter um seno de π, um seno de 2π, um seno de 3π, que vai fazer com que dê sempre zero, ok? E, consequentemente, não tem uma solução trivial. Isolando o nosso lambda, a gente vai encontrar que o lambda n é igual a n ao quadrado. Esses são os valores de lambda para os quais a nossa EDO tem soluções não triviais, ok? Com isso, a gente respondeu a nossa primeira pergunta, para quais valores a EDO tem solução, ok? Esses valores de lambda são chamados de autovalores. Legal? E substituindo o nosso lambda da nossa expressão, a gente encontra a solução fundamental, que é uma solução em que a gente substitui o autovalor e desconsidera aqui a constante da frente. Nesse caso, a gente vai ter seno de nx, ok? Essas são chamadas autofunções e responde a segunda pergunta, quais as soluções associadas a lambda. E com isso, a gente resolve problemas de alto valor. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.